Olá, turma! E agora, nessa segunda aula de hoje, nós vamos aí então para as atividades sobre o conteúdo que a gente começou a ver hoje, tá? Então, pegue a apostila de vocês, abra na página 54, vamos resolver aqui juntos. Então, a primeira questão. Em certa dieta, uma refeição ela é composta de uma opção de carne e um tipo de verdura. Veja as opções disponíveis. É carne, peixe e frango. Verduras são alface, couve, rúcula e repolho. Então, são essas opções. Para facilitar a contagem e a visualização de todos os pratos, podemos dispor esses alimentos em uma árvore de possibilidades. Complete essa árvore que representa todas as possibilidades de pratos. Então, olha só, aqui nós vamos então para a opção de verdura, né? Então, olha só, nós temos o alface, couve, rúcula e repolho. E aí, agora aqui nós temos as opções de carne, né? Então, seria peixe e seria frango, né? Então, agora, como que eu vou montar aqui, né? Então, olha só, aqui eu tenho frango, então eu vou preencher aqui com os outros aqui, alimentos, com a verdura, né? Então, poderia ser alface, couve, rúcula e repolho. São essas opções que eu tenho aqui de verdura. Na questão B, de acordo com o item anterior, quantas são as possibilidades de pratos escolhendo uma opção de carne e uma opção de verdura? Escreva todas as possibilidades. Então, olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 possibilidades. E aí, vocês vão descrever aqui cada uma. Olha só, peixe e alface, peixe e couve, peixe e rúcula, e assim por diante. E aí, na questão C, nós temos outra estratégia, que é utilizar uma tabelinha, né? Como tem esse modelinho aqui, para visualizar todas as possibilidades de prato. Então, olha só, aqui nós temos a carne e aqui nós vamos ter a verdura. Então, a carne é o peixe e o frango e a verdura é alface, couve, rúcula e repolho. Então, eu posso dispor assim. Então, olha só, eu já tenho completo lá o peixe, o frango e o alface. Então, agora eu vou ter aqui o quê? O peixe e o alface. Aí, aqui eu vou ter o quê? Peixe e couve. Aqui eu vou ter o quê? Frango e couve. Aqui eu vou ter peixe e rúcula. E aqui embaixo, frango com rúcula. Na última, é peixe e repolho, frango e repolho. Utilize o princípio multiplicativo para determinar o número de pratos possíveis. Então, existem 2 opções de carne, que a gente viu aqui, e 4 opções de verdura. Então, usando esse princípio multiplicativo, basta a gente multiplicar 2 vezes 4, que vai dar 8. São 8 pratos disponíveis. Exercício 2, considerando os algarismos 3, 6 e 8, questão A. Quantos números com 3 algarismos podem ser formados? Então, olha só, nós temos aqui 3 possibilidades de escolher o algarismo da centena, né? Então, olha só, são 3 possibilidades de escolher o algarismo da dezena e 3 possibilidades de escolher o algarismo da unidade, ó. Centena, dezena e unidade. Então, usando esse princípio, é só a gente multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Então, são 27 números. E na questão B, pede para a gente escrever todos os números com 3 algarismos distintos que podem ser formados. Então, distintos, eles precisam ser diferentes. Então, olha só, nós podemos escrever 3, 6 e 8, 3, 8 e 6, aí 6, 3 e 8, 6, 8 e 3, 8, 3 e 6, 8, 6 e 3. Na questão C, use o princípio multiplicativo para determinar a quantidade de números que você escreveu no item anterior. Então, nós vimos que foram 3 possibilidades, né, de escolher o algarismo da centena, 2 possibilidades para escrever o número aqui da dezena, e aí uma possibilidade para escrever o número aqui da unidade. Então, usando esse princípio, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, são 6 números. Exercício 3. Considere agora que dispomos dos algarismos 0, 5 e 9. Na questão A, escreva todos os números com 3 algarismos distintos que podem ser formados. Lembre-se de que o 0, ele não pode ocupar a ordem das centenas, né? Não posso colocar o 0 na frente. Então, olha só, eu vou ter as opções 5, 0 e 9, 5, 9 e 0. Aí, depois eu vou ter
9, 0 e 5, 9, 5 e 0. Então, são essas opções, 4. Questão B. Explique como usar o princípio multiplicativo para determinar a quantidade de números que você escreveu no item anterior. Então, olha só, nós temos duas possibilidades de escolher um número aqui para centena, né? Ou é o 5 ou é o 9, porque o 0 não é possível. Aí, nós temos duas possibilidades de escolher um algarismo para dezena, né? O 0, ou o 5 ou o 9, e já foi usado na ordem das centenas. E aí, agora, nós temos o 0 para ser escolhido. Então, nesse caso, eu só vou poder usar o 0 e o 9, porque o 5 eu já escolhi na primeira. Aí, eu vou ter uma possibilidade de escolher o algarismo para a unidade, pois os outros dois aqui eles já foram utilizados, né? Então, por esse princípio, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 1, que vai ser 4. São 4 números possíveis. Exercício 4 deve ser resolvido no caderno. Simone vai de carro da cidade A até a cidade C, passando obrigatoriamente pela cidade B. Então, ela vai passar por aqui. Esse esquema nos mostra as diferentes estradas que ligam essas cidades. Para ir da cidade A para a cidade B, Simone escolhe ir pela estrada X. Então, ela escolhe essa estrada aqui, Y ou Z, uma dessas aqui. Da cidade B até a cidade C, ela pode escolher a estrada T ou a estrada U. De quantas maneiras Simone pode ir à cidade, da cidade A até a cidade C? Escreva todas as maneiras usando as letras que aparecem no esquema. Então, são 3 estradas que ligam as cidades, né? A e B, e 2 estradas que ligam as cidades B e C. Então, assim nós temos... Então, nós vamos ter 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, são 6 maneiras de ir de A até C, passando por B. E as letras que eu vou ter vai ser essas aqui. Então, são 6 maneiras. No exercício 5, 3 atletas podem ocupar as posições do pódio de 6 maneiras diferentes. Então, são 3 atletas e eles podem aí se ocupar essas posições de 6 maneiras diferentes, como nós vemos aqui nessa imagem. Na questão A, de quantas maneiras 4 atletas podem ocupar as diferentes posições em um pódio do primeiro, do segundo e terceiro lugar? Então, existem 4 possibilidades para o primeiro lugar, né? No pódio para ser ocupado. Para cada uma dessas possibilidades, existem 3 maneiras de o segundo lugar ser ocupado e 2 maneiras de o terceiro lugar ser ocupado. Então, pelo princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24. Então, são 24 maneiras de ocupar o pódio. Questão B, e com 12 atletas. Então, com 12 atletas, nós temos um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, são 12 possibilidades para o primeiro lugar ser ocupado, 11 maneiras para o segundo lugar ser ocupado e 10 maneiras para o terceiro lugar ser ocupado. Então, usando esse princípio, nós vamos ter 12 vezes 11 vezes 10, 1.320 maneiras de ser ocupado esse pódio. A questão do número 6, ela é pessoal, é para vocês criarem um problema de contagem e a resolução, ela envolve o princípio multiplicativo, tá? Então, vocês vão aí criar um problema e vão registrar no caderno de vocês, ok? Vocês também podem pesquisar na internet alguma situação, assim, que vocês gostem, e aí vocês podem estar registrando no caderno. E na questão 7, nós temos uma tabela que nos mostra os benefícios de uma vitamina presente em certas frutas. Então, aqui nós temos a laranja, acerola, limão, abacaxi e manga, né? Tem vitamina C, e aqui ela ajuda na prevenção de gripes e resfriados, estimulando o sistema imunitário e evita o envelhecimento da pele e proporciona resistência aos ossos, os dentes e as paredes dos vasos sanguíneos. A banana, ela tem vitamina B6, atua no metabolismo e no sistema nervoso. O pêssego e o mamão têm vitamina A e atua na saúde da pele e da visão. Considere que uma pessoa vai tomar um suco com 3 frutas, uma fruta de cada vitamina indicada na tabela todos os dias. Se ela escolher tomar um suco diferente a cada dia, quantos dias ela levará para experimentar todas as opções de suco que podemos formar? Então, olha só. O suco de laranja, banana, pêssego é igual ao suco de banana, pêssego e laranja. Ou seja, se mudar a ordem aqui das frutas, não vai alterar o suco, né?
E se eu colocar os 3 ingredientes para fazer um suco, não vai alterar nada. Então, a ordem de eu colocar não vai alterar. Então, eu tenho quantas possibilidades? Então, eu tenho 5 possibilidades de escolher a primeira fruta, né, que é aqui da vitamina C. Uma possibilidade de escolher a segunda fruta, que é da vitamina B6. E aí, eu tenho 2 possibilidades de escolher a terceira fruta, que é da vitamina A. Então, pelo princípio multiplicativo, né? Então, eu vou ter 5 vezes 1 vezes 2. Então, são 10 tipos diferentes. Isso significa que a pessoa, ela levará aí 10 dias para experimentar cada um. Exercício 8. Vamos considerar aqui esses algarismos 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Na questão A, quantos números de 4 algarismos podem ser formados? Então, olha só, aqui ele não fala que tem que ser distintos, então quer dizer que eu posso ter repetição. Então, existem 6 possibilidades aí de escolher o algarismo da unidade de milhar, 6 possibilidades para escolher o algarismo da centena, né? Nós podemos repetir os algarismos, a gente pode repetir. Então, do mesmo modo, existem 6 possibilidades de escolher o algarismo da dezena e 6 possibilidades para o algarismo da unidade. Então, eu vou ter assim, essas possibilidades. Então, eu vou ter 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 1.296 números com 4 algarismos. Questão B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, agora eu tenho a palavra distinto, então quer dizer que eu não posso repetir. Então, existem 6 possibilidades de escolher o algarismo da unidade de milhar, 5 possibilidades de escolher o algarismo aí da centena, 4 possibilidades para escolher o algarismo da dezena e 3 possibilidades para o algarismo da unidade. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360. Então, pode ser formado 360 números com algarismos distintos. Questão C. Quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podemos ser formados? Então, entre esses algarismos que nós temos indicado, né, para um número que seja ímpar, na ordem das unidades, ele deve ser 1, 3 ou 5. Então, primeiro nós precisamos contar quantos números com 4 algarismos terminamos em 1 que nós podemos formar. Então, olha só, existem 6 possibilidades de escolher o algarismo da unidade de milhar. Aí existe 6 unidades também, possibilidades para escolher o algarismo da centena, 6 possibilidades para escolher o algarismo da dezena e uma possibilidade para escolher aqui o algarismo da número 1, que ele fala lá, né? O algarismo da dezena, que seria o número 1. Então, nós temos 6 vezes 6 vezes 6 vezes 1, que vai dar 216. Então, números com 4 algarismos terminados em 1. E agora, nós precisamos contar quantos números com 4 algarismos termina em 3, né? Que nós podemos formar. Então, olha só, tem 6 possibilidades de escolher o algarismo da unidade de milhar, 6 possibilidades de escolher o algarismo da centena, 6 possibilidades para escolher o algarismo da dezena e de escolher o algarismo aqui, número 3. Então, seria 6 vezes 6 vezes 6 vezes 1, 216 também. E agora, e da mesma maneira que a gente contou quantos números com 4 algarismos, nós vamos formar com 5, né? Com 5 nós podemos formar. Então, seria o 6 aqui para a unidade de milhar, 6 para a centena, 6 para a dezena e o 5. Então, assim, nós vamos ter 6 vezes 6 vezes 6 vezes 1, 216. Então, um número com 4 algarismos terminando em 5, nós temos 216 possibilidades. E agora, nós precisamos fazer a soma desses valores, né? Então, são 296. Então, 3 vezes 216 é igual a 648, números ímpares, com 4 algarismos. E questão D, quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podem ser formados? E aqui nós temos uma observação. Conte separadamente a quantidade de números de algarismos distintos, terminando em 1, em 3 ou 5. Então, primeiro, nós precisamos contar quantos números com 4 algarismos distintos, então são diferentes, terminados em 1 nós podemos formar. Então, dos 6 algarismos disponíveis, nós usamos um deles na ordem das unidades, né? E o 1. Então, assim, sobram 5 possibilidades aí para a unidade de milhar,
4 para a centena, 3 para a dezena e termina em número 1. Então, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, que vai dar 60. Agora, nós precisamos contar quantos números com 4 algarismos distintos, terminados em 3, nós podemos formar. Então, olha só, dos 6 algarismos que nós temos disponíveis, nós podemos usar um deles na ordem das unidades, que é o 3, né? E assim, sobram 5 possibilidades para escolher o algarismo aqui da unidade de milhar, 4 aqui para a unidade, para a centena, 3 para a dezena, e termina em 3. Então, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, 60. E aí, depois, do mesmo modo, a gente precisa ver aí com o número 4. Então, terminando em 5 agora. Então, eu vou ter 5 possibilidades para a unidade de milhar, 4 para a centena, 3 para a dezena e terminando em 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, 60. E aí, somando, né, esses 3, 60, então, eu vou ter 3 vezes 60, que vai dar 180. Então, são 180 números ímpares, com 4 algarismos distintos. Então, olha só. Retirando 5 bolas verdes primeiro, sendo a próxima com certeza a bola amarela, né? Porque só tem 2 cores. Então, a menor quantidade de bolas a serem retiradas para termos certeza de que retiramos uma bola amarela seriam 6. Então, como o número de pratos de bebidas e de sobremesas é o mesmo, nós chamamos de x essa quantidade e usamos o princípio multiplicativo. Então, eu vou ter x vezes x, que é igual a x ao cubo, igual a 343. E aí, o inverso de potência é raiz, então, nós vamos ter x igual a raiz cúbica de 343. E aí, como que eu calculo a raiz cúbica? Preciso pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser igual a 343. Então, 7 vezes 7 vezes 7 é igual a 343. Então, portanto, há 7 opções de pratos, 7 opções de bebidas, e aí nós temos 7 opções de sobremesas nesse restaurante.